A CPMI está andando tropeçando, né? Porque tudo que a sociedade esperava é que houvesse uma investigação ampla e restrita. A oposição votou a favor de todos os requerimentos do governo Lula para investigar. Já o governo Lula rejeitou todos os requerimentos da oposição. Então é flagrante a blindagem que está acontecendo, a sabotagem, o boicote à CPMI, que eles não queriam. A gente precisa lembrar disso. Eles não queriam, o governo Lula não queria essa CPMI de jeito nenhum. Tanto é que teve denúncia da própria mídia, de parlamentares que foram assediados e tornaram público a oferta de dezenas de milhões de reais com seu dinheiro e de cargos federais aí, a rodo, para que retirassem as assinaturas. Quando vazaram as imagens do general do Lula, praticamente anfitrionando ali, com a sua equipe, dando água para os invasores como se estivesse em casa, aí a casa caiu e teve que acontecer a CPMI. Saiu qual foi a estratégia do governo? Feia estratégia, que mostra a face obscura desse governo. Ocupou a CPMI. Fez a maioria, com força bruta, do jogo bruto que é feito aqui, ocupou e rejeitou os requerimentos. Ou seja, eu quero dar um exemplo para você que está nos assistindo. Imagina que a gente tem que enterrar um corpo. Mas tem que fazer autópsia para saber de que morreu. É o caso do 8 de janeiro. O corpo está na sala. Só que tem legistas pela CPMI que deveriam ser dos dois lados para ver se foi envenenamento, se foi ataque do coração, se foi aneurisma. E a turma do governo Lula só quer o legista dele. É isso. Você dá para traduzir melhor do que isso? Eu não vejo. Então, o presidente da CPMI viu a repercussão negativa nacional, inclusive de pessoas da esquerda, jornalistas, progressistas, que acharam estranho. Poxa, mas não vai aprovar nada da oposição? Vai ser isso mesmo, um sequestro? E aí o presidente Arthur Maia resolveu aí, e eu quero parabenizá-lo, colocar para votar de novo os requerimentos que foram rejeitados, quantas vezes forem necessárias, porque senão desmoraliza, né, completamente a CPMI. E isso vai acontecer, tem duas oitivas importantes que eu considero também, né, a oitiva da PRF, dentro da linha escolhida pela relatora do ex-coordenador, e daquele caso preocupante de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Isso tem que ser investigado. E muitas outras coisas também, de um lado e de outro. Então o que nós estamos buscando é um equilíbrio com relação a isso, e espero que a verdade triunfe nessa nação. Senador, e o caso do colega do senhor Marcos Duval, que teve o gabinete revistado ontem pela Polícia Federal e outras medidas, como é que o senhor vê esse episódio? Olha, o senador Marcos Duval é um colega que inclusive está na CPMI, fazendo o seu trabalho. Desde o início dos atos, ele está aqui em Brasília, do dia 8 de janeiro, e tem procurado fazer o seu trabalho, né? Já falava desse relatório da ABIN que foi vazado pela Folha de São Paulo lá atrás. O próprio senador Amin também chegou a reportar que 2 dias antes, isso é gravíssimo, 2 dias antes, o governo federal foi avisado dos atos, através de 46 agências, via Agência Brasileira de Inteligência. E o que é que o governo federal fez? Ele reforçou a segurança? Parece que não, parece que retirou. Tanto é que a guarda presidencial foi desmobilizada horas antes do ataque. Inclusive eu pedi documentos, meus requerimentos foram rejeitados, né, para saber por que foi. E as imagens do Ministério da Justiça, que o Marcos Duval também fala, né, não foram liberadas. O governo Lula decretou sigilo, a gente tentou votar para saber o que é que tem nessas imagens, para saber onde é que estava a Força de Segurança Nacional, que é as imagens do Ministério da Justiça, e foi negado esse direito para a gente. E o senador Marcos Duval é muito contundente, né? Assim, eu quero fazer defesa
da prerrogativa, não conheço a investigação dele, não quero entrar no mérito, mas me parece que as prerrogativas dessa casa, do Senado Federal, foram violadas pelo Supremo Tribunal Federal, que faz isso semanalmente aqui em pautas, em matérias que são típicas do Legislativo e que o Supremo quer legislar, como a droga, dia 21 está pautado, porte de droga, o aborto, o marco temporal, o marco do saneamento, tudo o STF se mete aqui e a gente foi eleito para isso. Aí fica aquela pergunta, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se o STF resolve tudo? É uma pergunta interessante isso, para o povo brasileiro que paga nosso salário. Né? E que o custo não é barato, é 5,7 bi para rodar essa casa aqui. Então o que é que eu quero dizer para você? É gravíssimo esse caso, porque um senador que está numa CPMI tem as suas redes sociais bloqueadas. Já não basta os religiosos que estão com rede social bloqueada, já não basta jornalista, até com passaporte, conta bancária bloqueada, rede social derrubada. O Monark foi quinta-feira agora, o influenciador, youtuber. Aí tem parlamentares. Cadê o artigo 53 da Constituição Federal, do direito da gente de voto de palavra? Tirar a rede, o cara não pode nem ser explicado o que está acontecendo. Então, e uma ação como essa, historicamente, não acontece sem que o presidente da casa saiba e tenha conhecimento. Então, um precedente muito perigoso que aconteceu aqui. A imagem do Senado é péssima perante a população. É ruim dizer isso, porque eu faço parte da casa, ao mesmo tempo que peço desculpa, sendo apenas um. Mas é uma imagem muito ruim e respira por aparelhos o Senado. O Senado, ele antes estava de joelho, agora está no chão. E precisa se recuperar, porque no ano que vem são 200 anos da República, 200 anos, aliás, da Casa da Revisora da República, e a gente precisa se aproximar da sociedade. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de violência aqui interna, né, não se justifica, né, e isso é muito ruim, porque é um senador que estava sendo combativo, estava inclusive, o que será que aconteceu? É porque ele falou que tanto o governo federal, como o Senado, como Congresso, ele disse isso, e o próprio STF teriam recebido os alertas de que o objetivo era a destruição dessa instituição aqui, dessa casa, fisicamente, 2 dias antes? É porque ele afrontou o ministro do Supremo? É isso? Inclusive, um requerimento chamando para ele vir para a CPMI? Aí isso é uma retaliação? Ficam esses questionamentos todos e a população está assustada, porque não se tem limites mais. Hoje no Brasil, eu acho que a gente não vive, infelizmente, não vive numa democracia.